Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas sobre os canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje vamos apresentar o primeiro artigo científico do Canabinal. Vamos lá? No episódio de hoje, nós vamos apresentar o artigo científico publicado no Frontiers in Psychiatry pelos autores Rafael Bittencourt, Reinaldo Takahashi e Elisaldo Carlini. Como eu já disse anteriormente, num vídeo inicial desse canal, na apresentação, eu expliquei que o professor Carlini, foi o pai científico de Reinaldo Takahashi e Reinaldo, o pai científico do Rafael. Então temos aqui uma família de pessoas poderosas na área da cannabis sativa, mais especificamente do canabidiol, que é o conhecido como CBD. A gente também já viu que o CBD é um dos cerca de 150 fitocannabinoides da planta. Então nós vamos apresentar aqui um estudo que não se trata da planta, mas sim de um dos seus fitocannabinoides, que é o CBD. E afinal, qual que é o título desse trabalho? O título é De uma medicina alternativa a um novo tratamento para epilepsias refratárias. Poderá outros distúrbios neuropsiquiátricos seguirem o mesmo caminho a partir do canabidiol? Ou seja, ele coloca aqui, o artigo ele traz uma afirmação de que o canabidiol, CBD, ele é hoje utilizado em tratamentos de epilepsias refratárias, que são aquelas que são epilepsias que não respondem a medicamentos clássicos, sintéticos, ou seja, eles não atuaram ou pararam de controlar as convulsões. Então, a pergunta que é a segunda parte do título é: poderia esse princípio ativo, como a gente já falou, o CBD, também ser utilizado em outras desordens neuropsiquiátricas? Então, depressão, ansiedade, adição, transtornos de uso de substâncias, transtornos do estresse pós-traumático, transtorno de espectro autista e outras doenças neurodegenerativas? É essa pergunta que nós vamos responder no final. Mas antes, vamos voltar e conhecer um pouco desse histórico de como que se chegou no entendimento científico de que o CBD, de fato, atua no tratamento dessas epilepsias que chamam de refratárias. É importante a gente lembrar, como os autores mencionam, que existem evidências de que a planta é anticonvulsivante desde 3.800 anos antes de Cristo. Os sumérios já tinham conhecimento disso. Não só o CBD, mas a planta. Também nós temos já publicações desde a década de 1940, a partir de estudos desenvolvidos com modelos animais, então ratos, camundongos e outros, que foram as primeiras evidências científicas para mostrar estudos comprovando essa atividade anticonvulsivante dessa planta. Mas antes disso ainda, um médico, William O'Shaughnessy, ele mostra que a planta, em várias publicações, ele tratava epilepsias tanto dos seus pacientes quanto de cães com a planta já, com a cannabis sativa. Então esse uso ele é muito antigo. Embora os primeiros artigos sobre isso tenham surgido na década de 1940, depois na década de 1960, o professor Rafael Meshulam, já na Universidade de Israel, que, para quem não sabe, mas imagino que todos aqui que estão nos vendo saibam que o professor Rafael Meshulam foi um químico, um dos mais importantes para tudo que a gente saiba hoje sobre a cannabis sativa. Praticamente grande parte desse volume de evidências vem do professor e da sua equipe. Então, em 1960, ele isola e sintetiza
esses princípios ativos da planta, os fitocannabinoides, especificamente CBD e THC. Nessa mesma época, porque trabalhavam juntos o professor Rafael Mechoulam e o professor Carlini, né? Os dois na década de 1950 começaram a trabalhar juntos. Os dois falecem muito próximos aos 90 anos. Interessante a história que envolve os dois, né? Então, nessa mesma época, o professor Carlini aqui no Brasil começa a estudar em modelos animais também, ou seja, estudos de farmacologia pré-clínica, o CBD, que o professor Rafael Mechoulam mandava para ele aqui. E observou, sim, atividade anticonvulsivante já em 1973. Guarda essa data, 1970, 50 anos atrás, né? E depois disso, então, em colaboração com o grupo do professor Mechoulam, o professor Carlini conduz o primeiro estudo com o ser humano, aí sim, estudo de farmacologia clínica, controlado por placebo. O que significa? Eram pacientes que tinham epilepsia, uma parte usava o CBD e a outra parte dos pacientes, dos voluntários, usavam placebo, ou seja, uma substância inerte, sem nenhum tipo de ação anticonvulsivante. Sempre pensando no quadro de epilepsia refratária, né? E eles não encontraram toxicidade e observaram, inclusive, o próprio efeito anticonvulsivante de novo. Então, eles já tinham observado em 73 com animais e em 78 observam com seres humanos. O professor Carlini, então, ele continua os estudos na década de 1980, até onde ele pôde, e aí sim já começa a fazer estudos mais robustos, estudos clínicos com seres humanos duplo cego, usando CBD, com pacientes com epilepsia. Que é o duplo cego? O duplo cego é aquele experimento onde nem o paciente e nem o pesquisador sabem quem está usando o CBD e quem está usando o placebo, né? Isso só vai ser deflagrado ao final da pesquisa, né? E aí, então, né, e ele observa, então, né, dentro desse estudo duplo cego, que dos 8 pacientes, 4 praticamente não teve nenhum episódio de convulsão. E ao longo do tempo, outros estudos conduzidos pelo professor Carlini e pelos seus netos, como eu já disse, filhos, né, científicos, foram trazendo outros estudos reforçando a atividade anticonvulsivante do CBD, né? E até hoje espalhados pelo Brasil e pelo mundo em diversas universidades, né? Brasileiras e internacionais. E a contribuição do professor Carlini foi tão incrível para esse quesito que em 2020 o New York Times publicou um artigo considerando o professor Carlini como o pesquisador que descobriu a atividade anticonvulsivante do CBD. Bom, esses trabalhos, então, eles foram cruciais, né, para aplacar essa doença, né, ou amenizar, enfim, controlar as convulsões, que atingem cerca de 65 milhões de pessoas no mundo. Mas note que o primeiro artigo foi publicado pelo professor Carlini há 50 anos atrás, como a gente já falou, em 1973. E ninguém deu muita atenção, né? Apesar desses números, né, dessa doença a acometer tantas pessoas pelo mundo, né? Só começaram realmente a dar atenção para esses resultados há cerca de 10 anos atrás, né? E sempre lembrando que dentro das epilepsias refratárias também a gente tem um favorecimento para as crianças que têm síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut. Então, são crianças que desenvolvem crises convulsivas dezenas por dia, né? Então, essa trajetória do professor Carlini, ela foi muito importante porque hoje se reflete, né? Tanto a Anvisa quanto o Conselho Federal de Medicina, eles liberaram, né, o uso do canabidiol no tratamento das epilepsias. Então, temos aqui uma colheita, né, de uns frutos ainda que tardios, né, com relação a isso, né? Os autores também reforçam o fato de que pela planta ela ser proibida, né, de ser estudada em diversos países, somado ao alto custo dos medicamentos que são vendidos nas farmácias, né, os industrializados, né, isso faz com que os pacientes utilizem muitos óleos artesanais. E, obviamente, nós não vamos criticar os óleos artesanais, porque muitos deles têm uma qualidade tanto quanto, né, os industrializados,
Porém, nem todos, e não se sabe, né? Isso que os autores do artigo trazem, não, nem todos, e também muitas vezes a gente não tem o controle de qualidade para saber a quantidade dos princípios ativos que são necessários ou que estão no medicamento, né? Mas aí os autores fazem um contraponto, falam, no entanto, é justamente por esses relatos com esses óleos artesanais que nós tivemos as evidências científicas quanto à epilepsia, né? Então, para mostrar a relevância desses óleos artesanais, né, para trazer à luz essa questão. Bom, quanto à epilepsia e o CBD, vários estudos com seres humanos foram conduzidos, seja com óleo artesanal, ou seja, full spectrum, tudo lá dentro, que a gente já falou, já explicou, ou o full spectrum enriquecido com CBD, ou seja, tudo lá, mas um pouquinho mais de CBD, né? Ou seja, com os medicamentos industrializados, como por exemplo o Epidiolex, que é um medicamento que leva na sua composição CBD natural, aquele originário da planta, né? Então, esses estudos, eles mostram que os tratamentos com CBD provaram ser relativamente seguros, né? Reduziram as convulsões, aumentaram a qualidade de vida dos pacientes e as reações adversas praticamente são muito leves. Então, é diarreia, vômito, sonolência, quando elas acontecem, né? Os autores eles vão para uma outra parte do artigo onde eles falam sobre o efeito comitiva, que também a gente já viu na aula de conceitos iniciais. Se não viu, nós vamos ver. O efeito comitiva, ele lembra muito aquela música do Beto Guedes, né, que diz 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Não vou cantar, já tentei aqui, mas enfim. Por quê? Porque quando você soma vários princípios ativos, você tem o efeito terapêutico final muito mais rico do que as partes isoladas, né? E pior, quando você administra apenas uma parte, um princípio ativo, um fitocannabinoide, ou por exemplo, só o CBD, você pode aumentar a chance de ter o quê? Reação adversa. Por quê? Porque você tem que aumentar a dose, né? Se você tem um princípio ativo, em detrimento a quando você tem todos os princípios ali da planta, né? Então, isso é muito interessante, e quem defende isso não são só esses autores, não, mas são vários. Então, o próprio Rafael Mechoulam, o professor Carlini, o Ethan Russo. O Ethan Russo, ele publica meta-análise mostrando o efeito superior do óleo full spectrum, que é aquele que tem tudo, versus o CBD isolado. Tanto no caso da epilepsia refratária, quanto dessas síndromes que eu falei, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut. Então, não é um achismo. Existem muitos estudos, um trabalho de meta-análise, ora, não é qualquer trabalho, né? Bom, agora vamos para a pergunta, que é a segunda parte do título do artigo, que diz o seguinte: o sucesso do CBD no tratamento da epilepsia refratária poderia predizer o mesmo para os tratamentos de outras desordens neuropsiquiátricas? Bom, aqui nessa tabela vocês podem ver vários estudos mostrando resultados positivos com relação a essas outras desordens. Mas ainda assim, os autores eles são cuidadosos, por quê? Porque sabemos que nem todos os estudos são robustos o suficiente para que a gente possa fazer uma afirmação, né? Então eles concluem o seguinte: vários estudos de farmacologia pré-clínica, ou seja, aqueles conduzidos com animais de laboratório, rato, camundongo, e clínica, ou seja, conduzidos com seres humanos, fornecem evidências robustas de que os fitocannabinoides possuem propriedades anticonvulsivantes para a epilepsia, como eu disse. E aí eles vêm e respondem a segunda parte, promissores nos tratamentos de diferentes distúrbios neuropsiquiátricos. E aí vai: depressão, ansiedade, adição, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno do espectro autista e outras doenças neurodegenerativas. E aí eles terminam o artigo falando assim: se o CBD ou outros fitocannabinoides serão tão efetivos quanto o CBD é para a epilepsia, para essas outras desordens, só o futuro nos dirá. Então, pensando nessa frase, eu pensei o seguinte: olha, esse artigo ele foi publicado em fevereiro de 2021. De lá para cá, né, a gente já tem mais de 2 anos. E para o assunto cannabis sativa, muita coisa é publicada em curto período de tempo. Então, a minha proposta é que na semana que vem
eu vá trazer uma resposta para o transtorno do estresse pós-traumático, né? Então eu vou a semana que vem, na quarta-feira que vem, junte-se a nós, porque nós vamos fazer uma leitura atualizada sobre fitocannabinoides e estresse pós-traumático. Temos já estudos suficientes para dizer? São robustos? E aí? Vamos nos encontrar? Então eu espero vocês para a semana que vem. Até lá!